Fala, Nada que Pedrão. uma boa arma não resolva. É interessante, doutor, já puxando a orelha do Michel aqui, porque teve uma literatura que ajudou o Hitler, uma literatura muito importante, e isso mostra para nós que isso vem de antes. Tem digamos, um escrito feito por Martim Lutero, que era sobre os judeus e suas mentiras. E no livro Mein Kampf, de Hitler, ele vai citar Lutero como um dos três maiores figuras da Alemanha, né? E ali a gente já percebe, porque tem vários excertos do texto ali que mostra a condição de tratar com hostilidade o povo judeu. E olha que era um religioso. Então já tinha essa presença muito marcante aí, não só no período medieval, mas se intensifica em literaturas durante o período ali da reforma religiosa, né? Essa ideia de ir contra o... Então, ali, como eu digo, né, o professor também falou, o Zé também comentou, a guerra, ela intensifica um sentimento que está guardado, né? Ela aflora algo que estava lá quieto, né? De repente começa a aparecer quem é quem, né, cara? Barbaridade. E para o nazismo a guerra é fundamental, né? O nazismo, ele era uma doutrina política em que a guerra ela é importantíssima. Acho que tem dois conceitos que são fundamentais para a gente entender o nazismo: o conceito de raça, né? E a guerra, o lugar que a guerra ocupa. Porque como é que o Hitler entendia esse mundo, né? Não só o Hitler, mas os ideólogos nazistas, né? Entendia-se que o mundo ele é um mundo em que os recursos são limitados e que as raças, né, a humanidade, através das suas raças, vai disputar esses recursos, né, esses espaços vitais. Ele fala de uma Rassenkrieg, né, de uma guerra de raças, né, de uma luta entre raças, né? Então o nazismo ele era escatológico, ele tinha uma dimensão escatológica, né? Ele previa um fim da história. Interessante isso. Ele previa um fim da história. Acreditava-se que um mundo perfeito seria possível. Só que o mundo perfeito do nazismo era um mundo purgado por uma Rassenkrieg, né? Uma guerra de aniquilação que, num primeiro momento, ocorreria na Europa, né? E que teria como principal alvo o leste, aquilo que eles chamam de Oster, né? O leste, e aí direcionado para o Báltico, para a União Soviética, e uma vez vencida essa guerra, ocorreria uma guerra derradeira contra os Estados Unidos. E é interessante isso, porque o nazismo ele tinha um componente anticomunista fortíssimo, mas também antiliberal. O pensamento, né, a intelectualidade, o pensamento liberal de matriz inglesa, principalmente norte-americano, era visto como uma expressão do judaísmo internacional, como o comunismo, eram faces opostas de uma mesma moeda. Então, eles entendiam que isso era uma ameaça contra a Alemanha e que somente uma guerra de aniquilação conseguiria superar isso e um mundo melhor emergiria. E é algo perturbador, porque não dá, o nazismo não concebe esse mundo sem a guerra. Então, hoje, para autores como Richard Evans, por exemplo, ou Richard Bessel também, que escreve Nazismo e Guerra, a guerra é inevitável. A guerra seria algo inevitável. Ia ter uma guerra, né? Uma guerra que seria fundamental para que esse projeto nazista conseguisse se realizar. E que bom que não se realizou, né? Que bom que a gente, com muito custo, né? Desculpa, professor Michel, com muito custo os aliados venceram, porque nós estávamos conversando antes, né, sobre esse lugar, essa vilanização dos Estados Unidos, né? Mas, gente, assim, o nazismo foi uma ameaça muito séria, tá? Se a gente for pensar que, por exemplo, a Blitz de submarinos alemães praticamente colocou em risco a navegação de cabotagem do Brasil em 42, e o Brasil de 42 era a navegação de cabotagem, a nossa segurança estava em risco. Foi uma ameaça real, como os japoneses no Extremo Oriente, né? Não,
Só ali, né, em 1910, Filippo Marinetti ele escreve o Manifesto Futurista, e nesse manifesto, cara, ele declara que a guerra é a higiene do mundo. Uhum. Sim. Cara, sim. A gente percebe, viu, Michel? A gente percebe, professor Wilson, a gente percebe que a ideia do espaço vital, como o professor Wilson colocou, ela vinha lá do século XIX. Sim. Na área da geografia, a gente vê um dos primeiros que veio com essa ideia foi Friedrich Ratzel. Ele dividia, né, a humanidade em gêneros de vida superiores e gêneros de vida inferiores. É o determinismo geográfico. Uhum. E eu creio que toda essa... Havia outra revista, também, já circulava, uma revista muito antissemitistas, já circulava em Berlim, na Alemanha, chamada Ostar, que já apontava os judeus como um dos principais culpados, digamos assim, pela crise alemã. Uhum. E a gente tem aí toda essa máquina de propaganda anterior a Goebbels. Veja só, a gente gosta de acreditar Goebbels. Lógico, né, ele teve um papel fundamental, ele era um marqueteiro, digamos assim, do nazismo. Mas antes já havia até esotéricos na Alemanha ali. Havia uma russo-alemã muito famosa, chamada Helena Blavatsky, não sei se vocês já ouviram falar. Uhum. Esses dias eu estava fazendo uma matéria de mestrado lá na UFSC, 2 anos atrás, como aluno especial, e eu passei assim no corredor, e aí tinha um biombo, né? E lá um cartaz, um fotolito assim, convidando para um sarau sobre Helena Blavatsky. E eu que já tinha lido um livro dela, eu falei, nossa, mas será que esse pessoal realmente sabe o que eles estão fazendo, né? Que eles estão lendo? Porque, assim, era um esoterismo que colocava os alemães como a raça superior. Como a raça superior. Hitler vem tirando também dessas ideias o esoterismo que permeava o nazismo, né? Eles tinham que criar uma justificativa ideológica, esotérica, filosófica, para convencer os alemães que eles eram a raça superior. Senão você não consegue levar uma nação inteira junto com você. Né? Então, dessas literaturas anteriores a Goebbels, vieram toda a base filosófica e ideológica para dar a ideia de que realmente os alemães eram o povo escolhido pelos deuses, para deixar bem claro que eles acreditavam numa pleiade de deuses, né? Deuses nórdicos, que iria levar os alemães ao topo do mundo. Né? Poucos autores de história entram nesse campo, porque já foge um pouquinho da questão de factual, passa para a questão mais ideológica, filosófica, mais metafísica, digamos assim. Mas nós tínhamos aí um início de um cenário de convencimento para que o nazismo soube muito bem utilizar, né, aqueles símbolos, né, da suástica, né, um símbolo hindu, budista, aquele símbolo, né, que Hitler adotou, né, a águia, né? Então, veja, toda a simbologia usada para impressionar a mente, com a grandiosidade dos exércitos marchando, né, bem retratado em alguns filmes, né? Então, a gente vê que, ao chegar ao poder, né, o discurso de Hitler se coadunou com a crise de 29. Porque até a crise de 29, ali, os alemães não estavam convencidos de que realmente a solução para o problema seria apoiar Hitler, porque o discurso dele não coadunava com a realidade. Porque por mais ruim que fosse, a República de Weimar estava indo. Havia consumo, havia produção, havia demanda, né? Havia emprego. Estava indo. Então, o discurso de Hitler não se coadunava com a realidade antes da crise de 29. A crise de 29 colaborou muito para que a população visse no discurso dele uma saída para a crise. Né? Você vê, aí voltamos naquele assunto que vocês falaram, Salvador da Pátria. Os salvadores da pátria, os movimentos revolucionários, eles encontram um terreno fértil no meio à crise. Né? No Brasil, nós temos exemplos. A América Latina toda, né?
Sim. A gente nunca sai da crise aqui na América Latina. Então, por isso que a gente tem essa ideia de que alguém vai salvar, alguém vai salvar, alguém vai salvar. Né? Vem desde os tempos bíblicos, né? No meio do caos, né? Queria que Jesus fosse um cara que, né? O salvador da pátria, ele vai botar tudo abaixo, né? E o homem sempre espera, né? Alguém poderoso que vai resolver os problemas, né, cara? E aí começam os excessos, né? E fala, Pedro. Eu queria perguntar uma coisa para o professor Wilson. Uma pergunta que os alunos sempre fazem. Eu gostaria de saber a sua opinião. O nazismo, a gente consegue colocar ele dentro de um espectro político, falando na bipolarização atual? Partindo dessa bipolarização atual, não. Não. Né? Agora, a gente pode colocar ele num modelo político, né? que só se explica, e eu acho que essa que é a questão, né? Por exemplo, a gente fala que o nazismo é um movimento político ligado a um espectro de extrema-direita, por exemplo. Mas aí a gente tem que entender o que é extrema-direita no contexto dos anos 30 e 40. Porque isso é uma coisa interessante. Eu venho me preocupando muito em entender quando que esses conceitos aparecem. Porque o que a gente aprendeu, né, na escola? Que conceitos de esquerda e direita surgem com a Revolução Francesa, com a Assembleia, o pessoal da direita do rei, a esquerda do rei, e a impressão que dá que automaticamente surgiram esses conceitos como a gente entende hoje. Então, por exemplo, não acontece isso. Vocês terem uma ideia como é difícil de trabalhar esses conceitos, tem um texto do Mussolini chamado O que é Fascismo, que é um texto assim clássico, né, da doutrina fascista, e em só um trecho ele fala que o fascismo é um movimento de direita. O resto ele fala de antiliberalismo, de antibolchevismo, de anti-individualismo. Tá? Eu vou encontrar uma outra referência à extrema-direita no livro do Aurélio da Silva Pi, que foi o delegado de polícia do Rio Grande do Sul, responsável pelo desmonte do Partido Nazista naquele estado, acho que em 41, que ele fala de extrema-direita. Né? Mas, a partir dessa polarização que a gente tem hoje, é, no mínimo, simplista. A pessoa está fazendo mais política que história. Né? Porque se ali o senhor diz que eles são contra o conservadorismo, né? O que nós entendemos hoje por direita... Diferente da época. É diferente, então é complicado, né? E eu vejo assim, muitas vezes se quer colocar esse espectro em para dizer, tá vendo como a esquerda é melhor, onde levou a direita, e o outro não, é de esquerda, tá vendo? Onde, né? É mais para essa questão. Eu acho isso desnecessário, porque todo o absolutismo, seja ele de esquerda ou de direita, ele cometeu problemas. Então... Para ter uma ideia como que isso é complicado, Michel, olha só. Hoje a gente associa o conservadorismo político a uma ideia de liberdade e de, por exemplo, um Estado que vai intervir o mínimo possível na vida da pessoa, né? Que é um modelo que hoje a gente, quando pensa conservadorismo político e direita, isso que vem na nossa cabeça. Só que isso é uma mudança no pensamento conservador depois da Segunda Guerra Mundial. Se a gente for pensar o que é um conservador no século XIX na América Latina, não tem nada a ver com um conservador nos Estados Unidos no século XIX, que não tem nada a ver com um conservador alemão do mesmo período, que é completamente diferente de um conservador hoje. O que a gente tem que entender é que essas doutrinas políticas, esses conceitos, esquerda, direita, conservador, progressista, eles têm historicidade. Eles são conceitos que variam ao longo do tempo. Então, quando eu falo assim, o nazismo foi um movimento de extrema-direita, por exemplo, eu tenho que fazer a seguinte pergunta: como é que eles se enxergam como direita? Existia esse termo no vocabulário deles? Como que eles se viam?
Porque uma das coisas que hoje os intérpretes do fascismo, eu vou pensar num que vem na minha cabeça, que eu gosto muito, que é o Michael Mann. Ele diz assim, o grande problema das interpretações até hoje dos fascismos históricos é que elas nunca levaram a sério o que os fascistas escreveram. Então, e a gente tem que partir do princípio de como que eles se viam, e não como que eu vejo eles, a partir das minhas referências que são válidas agora, para o presente. Eu acho que tem muito anacronismo, a gente enxerga muito esses movimentos a partir do que nós compreendemos hoje, e não através de como que eles compreendiam. E aí, num contexto de disputa política que a gente vive hoje, a gente acaba tornando o passado algo completamente um equívoco, né? Porque a gente faz mais política do que história. Porque não era essa a discussão, né? Não era essa, o teor da guerra não foi esse, eu acho que nem se discutia, né? A respeito disso. Eles entendiam, por exemplo, os nazistas eram antiliberais, eles eram anti-individualistas. Só que, por outro lado, eles se distanciam do comunismo, por quê? Porque eles têm um elemento nacionalista muito forte, tem um elemento místico muito forte, então é uma outra visão de coletivo. Por exemplo, os nazistas diziam que, olha só como é doido, né? Quer dizer, como é doido, mas como é complicado. Eles fizeram uma releitura do passado alemão. Então, eles diziam que a verdadeira preocupação com o coletivo não nasceu com os comunistas, mas com os germânicos, com as tribos germânicas do final da antiguidade. Eles sim conseguiram conciliar indivíduo e coletivo. Sabe, é uma outra coisa, uma outra leitura que se faz, né? Por isso que a gente tem que entender como que eles enxergavam o espectro político deles, como que eles se posicionavam, né? E para as fontes que eles produziram, né? O que dá um nó na cabeça de muita gente que pensa, que tem esse pensamento binário que o pessoal está tendo hoje, é o acordo Ribbentrop-Molotov, Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Então, como que você vai conceber, se você quer, vamos supor, uma pessoa é de esquerda, extremo esquerda, e outra de extremo direita, inimigos, hoje em dia. Esquerda, inimigo. Como conceber o tratado Ribbentrop-Molotov, onde o Exército Vermelho e o Exército Alemão marcharam lado a lado. Quer dizer, o Hitler de extrema esquerda, o Partido Nazista de extrema direita, foi lá, deu as mãos à extrema esquerda, totalitária também do Estado, não muito diferente do nazismo. A gente pouco ouve isso nos livros didáticos, né? Sim, mas Stalin matou muito mais que Hitler, né? Infinitamente muito mais. Campos de concentração, gulags, Holodomor, quer dizer, horrível. Se for para a gente fazer um aulão só sobre isso, eu ia amar, viu, Michel? É legal. Temática boa. É muito popular falar de Hitler, do nazismo, mas pouco popular falar de Stalin, né? E a gente daria uma visão um pouco mais ampla para os nossos alunos também. Então, a gente percebe assim, ó, que cai por terra essa narrativa de esquerda e direita, né? Esquerda contra direita, quando naquele momento da guerra, naquele momento, não hoje, mais complexo, houve esse pacto para invadir a Polônia, e Hitler falou, não, eu preciso fazer esse pacto, porque eu não posso atacar em dois flancos. Se eu atacar o Ocidente, eu não posso atacar o Oriente. Ao mesmo tempo, não tem exército para isso, né? Então, vamos fazer aquilo que é conveniente, vamos fazer um tratado com os comunistas, os nossos inimigos ferrenhos, né? Além de comunistas, eram eslavos, que os nazistas consideravam raça inferior aos eslavos, né? Tcheco, ucraniano, russo, tudo quanto é eslavo, eles abominavam, eles consideravam raça do alemão, consideravam raça inferior. Não é só negro, judeu, né? Tudo entrava no campo deles ali. Então, a gente percebe. E o Stalin? O Stalin, do outro lado, também aceitou o tratado, né? Isso deixa a gente mais estupefato ainda.
Stalin deve ter pensado assim, não, vou deixar ele atacar o Ocidente, deixa ele se bate lá. Depois que ele estiver bem fraco, eu vou engalfinhar ele. Não sei se foi exatamente isso que o Stalin pensou. Mas, provavelmente ele tinha uma estratégia por trás também. Tinha. Essa relação que eu queria saber, porque o Hitler se deu mal com a Rússia, né, cara? E olha só que coisa doida. Quem conduziu, né? A gente fala ali do Lenin, né? O Lenin só chegou à Rússia, o trem dele passou pelo território alemão, né? Foi durante a Primeira Guerra Mundial, o comando militar alemão, né? O Hindenburg e o Ludendorff, eles permitiram que o trem que levava o Lenin do exílio dele para a Rússia, para botar em movimento a Revolução Bolchevique, passasse pelo território alemão, né? Então, as relações entre a Alemanha e a União Soviética nessa primeira metade do século XX são muito complexas, porque, por exemplo, né, você tem os acordos que vão ser feitos entre a Reichswehr, que foi a sucessora do Exército Imperial Alemão, e o Exército Vermelho para os primeiros experimentos com aquilo que vai ser a doutrina militar, né, da Blitzkrieg, das divisões Panzer, né, alemãs. E, então, é uma relação complexa, né? Por outro lado, tem uma coisa muito interessante. O Stalin tentou um entendimento com o Ocidente antes de fechar com os alemães. Mas o que se vinha desde a Guerra Civil Russa, porque quando a gente fala da Revolução Russa, você tem a Revolução Burguesa lá, que você tem a queda da monarquia, a instalação de um governo provisório liderado pelo Kerensky, né, que é o governo que era chamado de menchevique. Depois, a queda desse governo provisório, a instalação lá do regime bolchevique, e até 22 você tem uma guerra civil na Rússia, uma guerra civil que destruiu com a Rússia toda, né? Embora o Exército Vermelho tenha vencido essa guerra civil, a Rússia, pós-revolução bolchevique, pós-guerra civil, ela estava completamente destruída, tá? E essa guerra civil, ela teve uma forte intervenção internacional. Você teve efetivos vindos dos Estados Unidos, da Polônia, que lutaram ao lado dos russos brancos. Então, havia ideia, né, o termo que se usava na época era um cordão sanitário em torno da Rússia para conter o comunismo naquele país e não deixar ele se espalhar pela Europa. E esse pensamento anticomunista ele foi mantido, né, nesse pós-revolução. E isso também dificultou um entendimento que hoje algumas interpretações, quando vão fazer um pouco de ucronia, pensar o que teria acontecido, né, se não tivesse o pacto Ribbentrop-Molotov ter sido assinado. Teria sido uma forma de conter as intenções expansionistas alemãs no continente europeu, né? Claro que daí entra o cena história, que para nós da área de história é bem complicado, né? Mas, assim, é uma relação complexa. Se, por um lado, tem esse pacto, né, o pensamento nazista foi extremamente influenciado pelo pensamento do Henry Ford, por exemplo. O Henry Ford, lá, o pai da Ford, ele tem vários escritos antissemitas e anticapitalistas, né? E aí a gente tem que entender o que é o tal do anticapitalismo deles. Não quer dizer que o Henry Ford era comunista, muito pelo contrário, né? Mas são relações complexas, que não dá para dizer assim, ele fechou com o Stalin, então está ali. Eles faziam parte de uma mesma raiz política. Não, ele vai sofrer influência, por exemplo, da eugenia, que era muito forte nos Estados Unidos, vai sofrer influência do pensamento lá dos ingleses, do Chamberlain. Então, tem uma série aí de relações que não dá assim para só encaixar. O nazismo só na cabeça. Viu, Michel? O mundo tinha medo do comunismo, o mundo ocidental, as raízes do liberalismo estão ali na Inglaterra, certo? Com a Revolução Inglesa, depois a Revolução Industrial, as raízes do liberalismo clássico. Então, essa ideia, depois os Estados Unidos vai
ser ali, tornar independente, em 1774, 76, a Revolução Americana, federalismo, republicanismo, democracia, liberalismo. Então, essa ideia do comunismo totalitário, que o próprio Lenin ali já tinha uma experiência negativa na Ucrânia, com o Holodomor ucraniano, retirando ali, o Estado depois entrou, retirando os grãos, o poder do povo ucraniano de ter acesso aos grãos, matando 7 milhões de pessoas de fome. Né? Então, o mundo ocidental viu isso, que isso era veiculado nos jornais. Né? Era veiculado no New York Times na época, Washington Post, era passado para a população ver. Então, a população via isso com assombro. Poxa, se o comunismo chegar aqui, a gente vai sofrer isso aí, pô. Ninguém quer isso aí. Então, esse isolamento do Ocidente, esse medo do Ocidente, deixou o nazismo florescer ali na Alemanha. Deixou o nazismo florescer. Não, os caras estão... Ele pensou assim, é melhor o nazismo que... Né? Era uma forma de conter. Era uma possibilidade. Né? O Ocidente está ignorando o crescimento alemão, né? Pelo menos o comunismo não penetra lá. Né? Na Europa vai ser. Agora, o que a gente vai ver no decorrer da Segunda Guerra Mundial? Né? A gente vai ver o Hitler atacando o Ocidente, atacando a Bélgica, a Holanda. Né? Veja, o Exército Vermelho ele ainda não tinha chegado no auge da força no começo. O Exército Vermelho também atacou o Ocidente, atacou a Finlândia, mas foram derrotados pela Finlândia, não conseguiram dominar a Finlândia. O Exército Branco da Finlândia, chamado de guerreiros brancos, eles vestiam um uniforme todo branco e se camuflavam na neve. E os russos sabiam lutar no frio, mas não sabiam lutar contra pessoas camufladas. E se deram mal para os finlandeses. Então, o Stalin também tentou atacar o Ocidente. Por isso que a Finlândia é ali. Ele atacou a Polônia, ele atacou. Aí o Stalin ficou quietinho lá, atacou a Polônia também, mas depois não tentou atacar o Ocidente. Tentou, mas se deu mal. Aí parou. Opa, consigo ainda. Então a gente pode perceber essa relação de tentativa de dominar o espaço vital, ou tentar dominar territoriais, de um e de outro lado, tanto do lado comunista quanto do lado nazista no início da Segunda Guerra Mundial. Foram 40 batalhas, mais de 40 batalhas, ganhas por Hitler antes dele tentar chegar na Inglaterra. Você tem uma ideia de como ele avançou livremente. Agora, pessoal... A própria Inglaterra acreditava que a Polônia ia resistir, né, à invasão alemã, né, a tal ponto de que eles não vieram a intervir nesse momento. Né? A Inglaterra quis fazer o papel do bom moço, né? Tipo, não vamos nos envolver, não vamos... Quero deixar claro isso aqui, o Winston Churchill, esses tempos atrás, aí, né, o Sr. Wilson, o charado do Sr. Wilson, Winston, derrubaram a estátua do Winston Churchill lá nos movimentos contra o racismo, né? Derrubaram a estátua do Winston. Mas o fato é que o Winston Churchill já avisava do perigo que era o Chamberlain tratar o Hitler de forma tão boa, tão né? Vamos negociar e tal. O Churchill falou, cara, você está fazendo errado, vai lá e tal. Ele alertou, né, cara? Põe o cara no lugar dele, você está escolhendo o lado errado, a estratégia errada. Aí, tanto que em 1938, se não me engano, 38, 37, 38, por ali, 38, 39, o Chamberlain é retirado do poder, renuncia, e eles escolhem o Churchill como chanceler. Aí vai começar alguma voz e alguma ação de resistência ao avanço nazista, quando o Churchill toma o poder ali na... E que eu chego agora... né? Na Inglaterra. A gente está falando aqui no início, né, eu li um trechinho, um excerto ali do Drummond, em que ele escreveu em 1930. Né? Cara, o que os Estados Unidos foi se meter em algo que era na Europa?